Boa noite, bem-vindos a mais uma live da Rede Cruzada. Hoje a gente vai falar com Joana Oscar, professora da Rede Municipal Pública do Rio de Janeiro, especialista em educação para as relações étnico-raciais, doutoranda em educação, para a gente conversar sobre educação antirracista e desenvolvimento sustentável. Boa noite, gente, para quem está chegando. Olá. A gente sempre espera um pouquinho o pessoal ir chegando. Joana acabou de chegar. Já vou puxar ela para cá. Vou esperar só mais um pouquinho. Deixa eu até ver aqui um segundo. Olá, para quem está chegando. Oi, Joana. Oi, olá! Tudo bem? Boa noite! Tudo ótimo! Ai, E você? normalmente eu tenho um tempinho para chegar em casa e dar uma respirada, né? Hoje não deu. Tô no corre ainda, mas pelo menos Faz consegui pegar uma parte. água para ter aí esse papo super relevante, super importante com você, Joana. Obrigado por você ter se disponibilizado aí para a gente ter essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito legal para a gente. Eu não estou conseguindo te ver, Renato. Tá escuro para mim a Ué, sua imagem. sério? Eu tô te vendo super bem Sim. e tô me vendo também. É. Caramba, que estranho. Eu acho que eu vou sair e entrar de Tá novo. bom, tá bom. Tá ok. Peraí. Vamos ver se a Joana entra. E agora? Continua não me vendo? Engraçado, porque quando eu saí, eu te vi. Que sinistro, hein? É estranho. Ai, que pena, eu tô te vendo. Mas eu tô te ouvindo bem. Poxa, que chato. Eu sou careteiro, Joana. Ah, então eu não posso perder isso. Espera aí que eu vou atualizar. Ai, que pena. Não, mas tudo bem, tudo bem. Vamos ver, vamos tentar. Gente, a gente está tentando aí só resolver algumas questões tecnológicas, tá? A Joana não estava conseguindo me ver, aí ela vai tentar atualizar e ver se funciona. Boa noite, Pierre. Boa noite, Bia. Ó, vamos ver se a Joana agora entra.
E agora? Agora sim! Ufa, que alívio! Às vezes dá uma travadinha, né? Dessas coisas, dessas... Tecnologia é uma benção, mas tem vezes que ela dá Não, uma aqui, quando não enrolada. funciona, a gente fica meio sem saber como recorrer, né? Isso. Mas vamos lá. Olha, é bom que já Vamos. passou aqueles 5 minutinhos de tolerância que eu dou para a galera ir chegando. E aí, até para dar uma consideração para a galera que chega na hora, a gente começar a esquentar as turbinas devagarinho, tá? Então, gente, olha, é bem mais fácil, né, a gente pedir para a própria pessoa se apresentar, mas eu queria antes fazer uma referência, né, reiterar uma referência que eu já fiz quando eu abri a live, né? Esse não é um assunto relevante porque a gente está, né, no mês de novembro, né? Na verdade, esse é um assunto relevante desde sempre e a gente só aproveita que o status quo fica um pouco mais atento a essas questões para a gente explorar melhor, né, um assunto tão caro, né, para a gente ter uma sociedade mais humana, mais equitativa, mais justa, que é o racismo e especificamente, né, uma educação antirracista. E nada melhor do que conversar com uma especialista e, além de especialista, com lugar de fala, né? Então, a gente vai, né, conversar sobre a educação antirracista, mas também sem desperdiçar a oportunidade da gente ter, né, sido, né, anfitriões do G20, do G20 social, em que certamente essa foi uma das temáticas mais relevantes. E a Joana participou, né? Então a gente vai fazer uma troca sobre isso aqui. E para começar, Joana, como, né, que você, ao longo aí dessa tua caminhada, chega no dia de hoje como uma pessoa que é referência, né, em educação para as relações étnico-raciais, né, uma pessoa super ativa na Gerer da Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro. Que trajetória foi essa para você chegar aqui para estar falando sobre esse assunto com a gente? Bom, Renato, obrigada primeiro pelo convite, obrigada pela sua mediação, obrigada a todos que estão aqui, né, com a gente. Eu já vi umas carinhas aqui de pessoas tão queridas que já me conhecem aí, né, já sabem dessa história que eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Bom, eu sou professora na rede, né, há mais de 20 anos, professora da educação básica. Eu sempre atuei com turmas de educação infantil e alfabetização. E eu sempre fui uma estudiosa, né? Então, é aquela coisa... Eu levei ali ao pé da letra essa questão da gente ser professor pesquisador. Então, no meu dia a dia, no meu cotidiano, se eu tinha dificuldade com algum tipo de conhecimento, se eu recebesse algum aluno incluído, por exemplo, lá ia eu me matricular na pós-graduação de psicopedagogia. Quando eu fui alfabetizar, o que eu fiz? Lá fui fazer o curso de metodologia. Porque a nossa formação inicial ela não dá conta de tudo. E é importante que a gente esteja a todo momento se revendo, né? Então, lá quando eu estava com um pouquinho mais de 10 anos de regência, eu fui fazer o curso na especialização no Cefet de Relações Étnico-Raciais. É engraçado que foi uma vizinha que falou assim, Jojo vai lá fazer, as pessoas me chamam de Jojo, Jojo vai lá fazer esse curso, a sua cara vai lá. E eu fiquei, minha cara, que coisa estranha, mas beleza, eu gosto de estudar, todo mundo sabe disso, vou lá. E eu fui, e nossa, que coisa... É um divisor de águas na minha vida. Porque embora eu seja de uma família majoritariamente negra, que teve ali também uma família interracial, embora tenha traços disso e seja lida como uma mulher negra na sociedade,
Uma coisa é você ser lido, a outra coisa é você ter consciência de que você é um indivíduo negro numa sociedade que é racista, numa sociedade que é informada por uma lógica colonial, de exclusão desses corpos. Então, quando eu fui para o Cefet, eu iniciei o processo de letramento racial. Então, foi muito importante eu me encontrar como pessoa, entender, inclusive, que muitas situações que eu vivi na vida não foram culpa minha, foram culpa do racismo, porque enquanto você não se vê dentro desse sistema, o que o racismo faz? Ele vai alijando a nossa autoestima, e aí a gente não entende por que a gente não é valorizado, por que a nossa inteligência não é um motivo de comemoração em alguns aspectos, uma série de coisas. E a partir desse momento que eu me encontro como pessoa, isso vai reformular todo o meu fazer também profissional. Então, eu vou atuar mais fortemente como uma agente, né, para o combate dessa violência, né? Então, entender o meu papel como educadora, principalmente sendo uma educadora de uma rede pública de ensino, que também é formada majoritariamente de alunos, como eu, a aluna que eu fui. Eu também fui ex-aluna dessa rede, né? Então, eu tenho muita gratidão pelas experiências maravilhosas que eu vivi nessa rede. E eu acredito que a educação, ela é um meio de transformação social. É bom, quando a gente é professor, a gente não tem que ter muitas certezas, não, que as certezas às vezes nos traem. Mas essa é uma certeza, uma convicção que eu tenho, que a educação, ela é o único meio de transformação, emancipação e democracia de fato para uma sociedade. Então, acho que a partir do momento que eu tenho esse encontro, que é tanto no nível de produção de conhecimento como pessoal, isso vai demarcar todo o meu fazer dali para frente. Então, eu fui estudar mais. Eu fui para o mestrado, eu estudei sobre as políticas públicas de implementação da então Lei 10.039, que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana Afro-Brasileira no currículo de educação básica. Eu pesquisei a rede, então eu pesquisei o que essa rede já fazia, que também tem uma outra coisa que eu odeio, sabe, Renato? Discurso da falta. Quer acabar comigo, daqui a pouco a pessoa começa, eu não faço, é porque falta. Eu não sei, porque nunca chegou, nunca vi, nunca sei. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Sendo educadores, seja de rede pública ou privada. Então, é admissível que a gente reconheça que não sabe, mas não é admissível que a gente utilize isso como uma desculpa para a gente não buscar o conhecimento, já que a gente está nessa cadeira. Então, eu pesquisei sobre a rede e aí eu me senti um pouco meio que vivendo uma vida dupla. Academicamente, eu estava produzindo, pensando sobre a implementação da legislação, e no meu trabalho, obviamente, estava lá trabalhando aqui na rede, mas sempre, quando você se vê como um vetor de mudança, isso é muito poderoso. E professores, acreditem, a maior autonomia está em quem está na sala de aula. Uau! Não desperdicem essa autonomia, para vocês serem vetores de mudança, né? Então, era aquilo. Vamos fazer uma jornada pedagógica. Gente, com licença, posso sugerir um tema? Vamos falar sobre Herer? Vamos comprar um monte de livros? Vamos? De 10 livros, podemos comprar 2 de Herer? E assim a gente foi movimentando, né? Uma coisa envolvendo a outra. Então, o secretário Renan Ferreirinha, quando ele vem assumir a Secretaria Municipal de Educação, ele pesquisa, né? Eu acho que isso também é muito bacana de contar. Ele fez um diagnóstico da rede e ele pesquisou os profissionais que já discutiam sobre esse assunto, chegou no meu nome, me entrevistou e me convidou para criar a Gerência de Relações Étnico-Raciais. A gerência, ela é um primeiro órgão institucional
dentro da Secretaria Municipal de Educação, criado especificamente para contemplar, implementar, institucionalizar as leis 10.639 e 11.645. Então, foi um passo muito importante. Para mim, acabou minha vida dupla. Juntou a pesquisa, né, a linha acadêmica com o fazer. E aí a gente está aí no 4º ano de existência da Geré, muito contentes com o resultado do que a gente vem empreendendo aqui na rede. Uau! Nossa, é que assim, você conta com uma fluidez tão grande que eu não quis interromper em momento algum. Mas eu estou com algumas coisas aqui, vamos dizer, curiosidades. Você fala, né, que essa pós que você fez no Cefet foi um divisor de águas para você. Nesse sentido, e você vindo, né, de uma família multirracial, você acredita que foi um espanto porque você não tinha um letramento racial, ou é porque foi realmente assim, um aprofundamento de coisas que você, de uma certa maneira, já vivia, sentia, mas conseguiu dar um significado, um contexto? Por que foi um divisor de águas? Bom, primeiro eu vou ter que concordar com a Laís Lívia e com a Bia, que a Geré é incrível mesmo, ela é a realização dos nossos sonhos. e de um sonho coletivo, sabe? Eu sou muito orgulhosa, porque assim, não sou eu a Geré, é a Laís, é a Bia, é o Jetgene Gomes que está aqui, é o Jonathan Aguiar, que não é da nossa rede, mas é como se fosse da nossa rede, que ele está tão aqui, né, Jonathan? E a gente está tão aí junto, a gente produz junto, enfim. Então, é muito... Política pública é isso. Política pública é coletividade. Mas, olha, o meu espanto... Foram vários espantos, né? Porque eu fui entender quais eram as estratégias dos meus pais. Obviamente, né, a minha família é uma família de origem popular que, desde muito cedo, viu na educação, a educação como esse meio de transformação social. E eles batalharam muito para que a gente pudesse viver um momento de aprendizagem, um momento pleno, né? Da gente não ter a nossa vida e trajetória interrompida como a de muitos jovens negros e negras indígenas na nossa sociedade. Então, a gente... Era isso. Minha mãe falava, meu trabalho é trabalhar, seu trabalho é estudar. E aí a gente trabalhava e estudar. Quer dizer, só fui trabalhar e estudar mesmo na faculdade, mas assim, enquanto eles puderam fazer com que a gente vivesse esse período pleno, a gente viveu. E uma outra questão é que eu acho que os meus pais, eles obviamente sabiam da existência do racismo, eles sabiam que isso ia atravessar a gente de alguma maneira, mas eles não debatiam isso com a gente abertamente, esse assunto abertamente. O que eles faziam? Eles tentavam, dentro do que estava... Meus pais não queriam nos informar sobre violência. Então, a estratégia deles foi municiar, bombardear a gente o máximo que eles pudessem de informação, educação, cultura. E aí, assim, isso é uma questão que, para mim, é motivo de muito orgulho, porque nós não fomos uma família, somos uma família de origem popular, mas para os meus pais não tinha tempo ruim. A gente vai para o museu, vai de trem, a gente não pode ir todo mundo de uma vez, leva um. Aí na outra vez leva outro, que lá em casa eram 3. Quando eu já estava com os primos, viravam 6. Então, assim, também quebrar esse estigma de que a cultura é uma coisa inacessível e a gente estava sempre nas praças, nas oportunidades que eram gratuitas. Porque isso forma cidadão. E os meus pais acreditavam que quanto mais educados e mais bem informados nós fôssemos, melhor a gente conseguiria reagir. Mas a gente não ia reagir ao racismo, a gente ia mostrar que a gente era potente, que a gente era inteligente, que a gente tinha a capacidade de estar nos lugares, né? Então, eu entendo essa como a estratégia dos meus pais.
Mas no Cefet, eu fui entender o quão necessário é se conversar abertamente sobre o racismo. Em que sentido? Porque o fato dos meus pais não conversarem, que era aquela coisa de dizer, aquela máxima que geralmente as famílias negras dizem. Meu filho, você tem que ser a melhor. Tá, mas por que eu tenho que ser a melhor? Né? Então, gerou uma autocobrança, obviamente, gerou um erro de errar, medo de errar, gerou uma certa... como, não vou saber dizer assim, uma certa insegurança em relação a algumas questões, a me posicionar, por exemplo. Porque a escola, ela é um mecanismo de reprodução de um sistema de poder. Então, a gente viveu esse cerceamento, esse apagamento de quem a gente era dentro da escola. Então, acho que é por isso que é importante que haja essa conversa, né? No sentido de, não é uma conversa sobre racismo, não entendo? É uma conversa de que ninguém pode dizer quem é que você é valioso, você é inteligente, você é capaz, porque o mundo lá fora, a sociedade e a escola vão dizer, olha, você não cabe nesse lugar. E ninguém vai dizer aonde que a gente tem que caber, é a gente que vai decidir qual é o nosso lugar. Então, pouco a pouco, o racismo, ele mina os sonhos dos nossos jovens, né? Como minaram os meus. Então, assim, eu queria ser jornalista, por exemplo, e na época só tinha Glória Maria ali no meu prisma de jornalista. E quando eu disse que eu queria fazer jornalismo, as pessoas, mas é muito difícil. Mas você acha que você vai trabalhar numa rede fulana da vida? Mas você, né? Ao mesmo tempo, eu já estava fazendo curso normal médio. E eu estava fazendo para o seguinte, eu queria trabalhar rápido para poder pagar meu pré-vestibular. Né? Então, era aquela coisa que eu estava assim, agora já vou sair, já quero meu emprego. Eu também já fui, tipo, era meio, quero ser independente dos meus pais. Então, era muito nesse sentido e eu acabei me apaixonando de verdade pela educação. A educação que me escolheu, não fui eu que escolhi ela, não. Mas esse foi um primeiro momento muito difícil, sabe, Renata? Porque o que aconteceu? Quando cai o véu e você olha para trás, para as coisas que você viveu, tinham situações que eu poderia ter respondido. Tinham situações que eu deveria ter informado ao meu adulto, ao meu responsável, para intervir na escola. Tinham situações em que eu não precisava passar, porque eu não precisava me humilhar para tentar fazer parte de grupo nenhum, para tentar ser aceita em lugar nenhum. Então, foram muitas vivências que, se eu tivesse sido informada de que aquilo não tinha a ver comigo, pessoa, não teria introjetado toda essa amálgama de submissão que a educação colonizadora coloca sobre os corpos pretos, sabe? Por outro lado, é muito importante que a gente discuta abertamente, porque o racismo ele é danoso não só para quem sofre, né, que são, em sua maioria, pretos e indígenas, mas também para as pessoas brancas, porque cria um imaginário de superioridade que não existe. Então, faz com que as pessoas brancas também já criem um ideal. Essas crianças brancas elas já vão criando uma ideia de que essas crianças pretas e pardas e negras são submissas a elas. Então, olha só como isso é danoso. Isso é muito sério, né? Mas a maior questão para mim, e aí, assim, esse é um ponto. O segundo ponto é que, caraca, como é que tinha uma história do continente africano? Como é que tinha uma história, muitas histórias de revoltas, como é que tinham muitas histórias de resistência, muitos ícones, e eu não fui apresentada a nenhum deles. Isso eu estava na pós-graduação com mais de 30 anos. Então, assim, acontece que eu já era regente há 10 anos. Então, há 10 anos eu também estava reproduzindo na minha sala de aula uma história única, que é o que a Chimamanda traz naquele livro dela maravilhoso, O Perigo da História Única.
Então, olha só, e eu fiquei. Aí é aquilo, você fica numa busca insana, você quer ir lá Quase que no recuperar o tempo perdido, né? recuperar o tempo perdido, é insano, né? E aí depois, calma. Aí depois eu digo que tem várias fases, tá? Tem uma fase que a gente fica com muito ódio do sistema, né? Tem uma fase que a gente fica, tudo a gente briga, tudo é racismo, então as pessoas ficam, calma, militante, é militante mesmo, dá licença, é o meu tempo, agora é a minha hora. Mas eu vou dizer a você assim, tem uma leitura que, para mim, todo educador precisa ler. Para começar, que se chama Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, da Eliane Cavalheiro. De quem? Essa, do silêncio do Ao lar silêncio. ao silêncio escolar. Lu, tem essa fase aí que a gente grita, tem uma fase que a gente vai. Aí tem uma outra fase também que a gente fica assim, pensando no futuro, né? A gente fica, vou construir o Wakanda. Aí depois a gente vê que não vai construir nada, tem que viver hoje mesmo, não tem jeito. Mas essa obra em especial, da Eliane Cavalheiro, ela explicita a existência do racismo na escola desde a primeira infância. Ela entrevistou as crianças, professores, responsáveis e direção. Né? É uma pesquisa etnográfica, da dissertação dela. E ela comprovou que o silêncio em torno do racismo, o silêncio, ele é o mecanismo de manutenção do racismo, e que esse silêncio ele é ensinado na escola e na família. Na família, porque quer proteger essa criança da violência. E na escola, porque vai ignorar a que tá reproduzindo o preconceito. Então, quando eu li esse livro, primeiro eu entendi meus pais. Acabou a minha revolta na minha família, realmente eles não tinham muito o que fazer com o repertório que eles tinham. Acho que dentro do que eles tinham de repertório, eles fizeram o máximo que eles puderam. Né? Agora, em relação à escola, não. Aí, para mim, a escola eu não aceito. A escola, nesse sentido, instituição, e nós, dentro da instituição, com o poder que a gente tem de mudança. Então, assim, hoje, ter um professor de rede pública ou privada que diga que não conhece 10.309, 11.645, ou ele... bom, eu não posso dizer que ignora, porque é a própria lei magna da educação, para começo de conversa. É como se a gente fosse correr a corrida de Fórmula 1 com patinete. A gente pode ir para a corrida de Fórmula 1 com patinete? Não. Então, não dá para a gente ser educador e ignorar a lei magna da educação. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, eu posso até dizer que eu não sei ainda como trabalhar. Isso é lícito. Agora, eu afirmar que eu desconheço e que eu não vou me inteirar desse respeito, então eu vou ter que assumir o ônus, quer dizer, o bônus eu sempre troco. O ônus. É o ônus. O ONU. É o ônus da minha responsabilidade de ser um reprodutor de violência. Caramba. Nossa, olha, Joana, vamos lá. Nossa, porque é tanta coisa. A Renata, ela colocou aqui, peraí, deixa eu resgatar, o quanto a educação é libertadora em todos os sentidos. Aí você fala, né, dos seus pais, o quanto eles fizeram questão de... O teu papel é estudar, teu trabalho é estudar e dar acesso à cultura, né? Porque é o que você fala, por incrível que pareça, não está escrito que é proibido pobre, preto, entrar em espaços, muitas vezes, de graça, culturais, artísticos, e as pessoas não entram. Eu tenho uma história na Praça Nossa Senhora da Paz, lógico, Ipanema, estava vendo um show de música, né? MPB, lindo, maravilhoso,
você olhava em volta, eu olhava em volta, Joana, cadê a galera do pavão, do pavãozinho? Porque é do lado, é do lado. Cadê essa galera? E cadê a grade para impedir essas pessoas de entrarem? Mas é tácito, né? É o que você fala. É tudo, infelizmente, né, muito bem arquitetado. E aí tem essa afirmação da Renata, o quanto a educação é libertadora em todos os sentidos, e essa sua afirmativa dolorosa e infelizmente verdadeira da educação enquanto instrumento de reprodução, de perpetuação, de violência, de estereótipos, e como você colocou, né, de um sistema de poder que é a branquitude, né? Tá expresso o privilégio de uns em detrimento de muitos outros. Como é que você fez, né, nesse teu processo, de fazer essa migração, de sair dessa educação castradora, violenta, bancária, para uma educação libertadora, transformadora? Olha, eu acho que eu entendo isso como um processo, né? E assim, processo está em andamento. Então, eu acho que a gente precisa, senão, porque assim, como eu te disse, quando eu saí do Cefet, eu queria tudo. Eu queria saber todos os conceitos, eu queria afrocentricidade, eu queria. E você não vai dar conta disso. Ao mesmo tempo, eu queria esse outro mundo, esse mundo negro que me foi negado, que é também um legado de quem eu sou, né? Então, aí também tinha uma coisa meio over, tipo, então agora como é que você vai fazer? Gente, mas como é que eu vou... Eu não posso negar esse mundo que eu fui criada, né? Porque, por exemplo, a minha família é uma família interracial, então a minha avó é uma mulher branca, a família da minha mãe tem uma parte majoritariamente branca, a família do meu pai é uma parte majoritariamente branca. Então agora, tipo, então se tudo é racismo, agora eu também não dou mais benção pra avó. Tem uns radicalismos, não pode ser isso. Até eu vou contar uma história interessante. Isso também faz parte do processo. Minha avó, né, uma senhora, está com 92 anos, e a gente aqui na Gereira, a gente participa das festas literárias. Então, eu estava em casa arrumando as bonecas pretas, livros, para botar na bolsa para levar para a feira literária. E eu tenho uma bonecona com a perna muito comprida, uma boneca de pano muito cabeluda, e a perna bem comprida, tipo, eu. Eu tô sentando, você não tá vendo. E minha avó tá levando a boneca para as crianças, que minha avó não realiza, que eu trabalho na prefeitura hoje. Né? Tá levando a boneca para as crianças, eu volto, levando a boneca para as crianças. Mas traz essa boneca aqui pertinho, que ela tá enxergando um pouquinho. Ela pegou a boneca, olhou. Aí falou, mulata, né? Aí eu, vó. Aí eu, mas olha que linda, igual a minha, ela, perna fina. E assim, é isso. A minha avó hoje, ela tá com 92 anos. Ela não vai mais distinguir, tentar compreender que esse termo a gente não usa mais. Exato. Então, sabe, é realmente um processo e um processo feito de muitas fases. E a gente vai precisar ser generoso com a gente mesmo. A gente vai precisar, assim, estar predisposto à aprendizagem, porque tem muito que aprender. Mas a gente vai precisar também ser generoso com cada passo que a gente der. Que não dá pra gente ir muito rápido, e não dá pra achar que leu um livro resolveu, não dá pra achar que botou uma hashtag no Instagram, Vidas Negras Importa, pronto, já tá tudo super importando. Não tá super importando ainda. Né? Então, assim, fugir um pouco dos modismos também, e eu acho que é encarar, olhar para a própria história. Então, tem duas coisas muito interessantes, né? Uma é que tem muitos estudiosos da Herera, eles dizem que a gente precisa não ter pressa, mas não perder tempo. Ai, O que maravilhoso. significa? Você vai respeitar o seu processo,
mas você vai estar atento a uma oportunidade para você ir fazendo mudanças. E aí, mudanças em que sentido? A, a grande revolução que a gente imagina, né? Na verdade, ela é bem pequena. Ela é bem pequena porque ela é feita de escolhas do cotidiano. É a revolução do dia a dia. É deixar de falar um absurdo hoje, deixar de acionar um recurso que não cabe mais para discutir amanhã. É, num determinado momento, se eu estiver diante de uma situação na escola, eu me posicionar, eu me colocar à disposição para ser escuta, eu validar o conhecimento do outro. Então, entende? São várias coisinhas. E aí, o conceito de Sankofa, que é um símbolo adinkra, ele cabe perfeitamente para a gente ilustrar esse processo, né? Que o Sankofa ele é um pássaro mítico que ele tem a cabeça virada para trás, mas o corpo está virado para frente e ele carrega no bico um ovo, né? Então, significa que nunca é tarde para voltar atrás, resgatar o que passou, ressignificar o presente para seguir em direção ao futuro. Esse futuro é esse ovo, sabe? Então, é sobre isso. A gente precisa estar consciente de vou buscar o que deixei para voltar, para discutir, para pensar o amanhã. Né? Isso tudo assim, ó, papum também, né? Desse jeito. Então, eu acho que é isso, assim, as pessoas têm uma ideia de, olha, ai, agora eu sou super, vou falar uma brincadeira aqui, eu sou super namastê e tal, eu não falo mais certas coisas. Não, para com isso, menina, essa palavra não pode mais. Tá, mas isso não quer dizer muito nada. Se você não tá ali todo dia virando essa chavinha, sabe? Então, essa persistência que vai fazer a gente ir agindo. Joana, eu tô aqui apavorado, porque com você eu faria 20 lives. Não, eu tô falando sério, você já abriu tanto caminho aqui de reflexão. Você viu que a gente mal começou a falar do G20, da ODS 18, mas porque tá muito bom isso aqui. E assim, eu queria me acalmar, porque você já falou tanta coisa que eu não quero desperdiçar e assim, para as pessoas também. Eu penso muito nas educadoras da Rede Cruzada, em todo o trabalho que a gente vem fazendo, o quanto essa escuta que a gente está fazendo aqui é importante, né? E eu tenho que te contar uma coisa, né? Não parece, mas eu venho de uma família multirracial também. E é uma coisa muito confusa na minha família, porque eu tenho uma irmã que está participando da live aqui, negra, né? E que foi se reconhecer negra muito mais. Eu estou com 60 e eu sou o caçula, né? E ela até brincou aqui que ela fez um comentário que ela não quer sair da fase da raiva. E aí eu queria fazer esse comentário porque, principalmente nós, brancos, né? É muito cômodo, Joana, pedir para vocês serem generosos. Olha, eu não tenho culpa, mas eu tenho aprendido que uma das coisas que eu, né, vou falar na primeira pessoa que fica melhor, que eu tenho que lidar com a raiva, porque a violência foi muito grande, tem sido muito grande. Como é que eu quero compreensão, carinho, quando eu falar besteira, quando eu agir, né, da forma equivocada, violenta, que muitas vezes eu não percebo essa violência, eu achar que o outro tem que ter compreensão, sabe? E eu acho que hoje é um instrumento de tensão muito interessante, que nós, né, da branquitude, temos que lidar, né? Não fui eu que promovi, não interessa. Eu represento tudo isso,
reproduzo tudo isso e é aquilo que a gente tem aprendido, né, no letramento, Joana. Eu me beneficio dos privilégios em detrimento de outros. Como é que eu não quero que o outro tenha raiva, sabe? Então esse é um comentário, né? Que é gostoso para o meu ouvido falar generosidade, compreensão, mas eu preciso saber que a parada foi muito pesada, sabe? E ainda tem sido, né? Só a gente olhar, né? Tem evolução? Tem, mas a parada tem sido muito pesada. E, para a gente dar um passinho para frente, tem uma pergunta aqui na minha frente que eu acho fantástica, até porque você fala da sua expertise, né, em educação infantil, em alfabetização. E a relevância disso, como trabalhar a educação antirracista na educação infantil. Como é que tem sido as estratégias, e particularmente você na Gerê, como é que vocês têm promovido isso, né? Ó, eu tenho que contar aqui para vocês, né, que eu estudei na escola particular do maternal até a 4ª série, que como eu disse para vocês, né, era a antiga 4ª série, agora 5º ano, né, era a estratégia dos meus pais, então, onde eles puderam ali 3 filhos, até onde eles conseguiram, eles pensaram que eles estavam colocando a gente num lugar em que a gente teria melhor acesso, né? Uma melhor qualidade. Mas nós éramos as únicas crianças negras, né, no espaço daquela escola. E eu sofri racismo na escola. Eu aprendi sobre o racismo na escola. Eu tenho a memória do maternal, com 3 anos de idade. Poucas pessoas sabem, o meu nome é Joana Elisa. E eu odiava o meu nome porque a freira gritava o meu nome com raiva. Sai daí, Joana Elisa! E aí, existe um trabalho maravilhoso de uma professora chamada Fabiana Oliveira, que também foi dissertação dela. É um trabalho que ela fez, uma pesquisa na creche. E um dos artigos, que é ótimo assim, para a formação de professores, se chama Infância, Raça e Paparicação. Ela provou que as crianças negras, desde bebês na creche, são menos abraçadas, menos cuidadas, não penteiam os cabelos das crianças, se cair, deixa lá chorando, sabe? Então, primeira coisa a primeira infância é um espaço de acolhida e de cuidado. Vai ser o primeiro espaço social que a criança vai viver fora da família. Então, todas as equipes precisam garantir que as crianças estão sendo tratadas de forma igualitária. Né? Então, ela na pesquisa comprova que as crianças negras, elas são as últimas a serem trocadas as suas fraldas. Então, isso é muito sério, né? E essa pesquisa é ali de 2004, se eu não me engano. Então, tem 20 anos e ainda é atual. Esse é um ponto. Um outro ponto é que a gente precisa historicizar esse movimento da educação infantil e o movimento da educação das relações étnico-raciais. São movimentos complementares, são movimentos de lutas por direitos que eles têm ali uma grande virada de chave com a Constituição Federal de 1988. Então, é a Constituição de 88, que a gente conhece como Constituição Cidadã, que vai reconhecer os direitos das crianças desde a tenra idade à educação, os direitos
dos negros, os direitos dos indígenas, os direitos dos idosos, os direitos na época, né, portadores de deficiência, hoje a gente fala os deficientes, enfim. Então, olha só, tem uma luta da sociedade civil em torno dessa constituinte que vai desembocar nesse texto de lei, que foi muito importante. Se a gente não historicizar, a gente corre um risco muito grande de achar que são coisas que estão apartadas e não estão. Tem uma outra coisa também, já que a gente está na cidade do Rio de Janeiro, a gente precisa compreender um outro movimento, que é o próprio movimento da expansão da educação infantil na nossa cidade. Existia desde 1909 a primeiro jardim de infância público, que é o Campus Salles, ali na centro da Praça da República, né, dentro do Campo de Santana. E tem algumas outras dessa mesma época, já de 1910 em diante. Nesse momento, a educação infantil estava sendo regida sobre as ideias da infância a partir ai, gente, agora eu esqueci o nome. Do Felipe Herrier, é que eu fico brincando de falar umas coisas. Do Felipe Herrier da França e tudo mais. Então, o que era o jardim de infância? O jardim de infância ele foi criado para a elite, para a educação das crianças da elite. Na década... então, onde estavam os filhos da classe trabalhadora? Os filhos das mulheres negras, das mulheres indígenas? Nas favelas, nas periferias, eles estavam por aí. Né? Na Reforma Pereira Passos, estavam ali se formando as favelas, essas crianças estavam lá, enquanto as mães estavam trabalhando. Elas estavam sem nenhuma assistência. Ou elas estavam dentro das casas daquelas mulheres da comunidade que cuidavam das crianças. Não é à toa que muitas das nossas creches públicas se chamam Vovó Lucila, Tia Dora, Vovó Maria. Foram essas casas que depois foram municipalizadas, foram para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e aí, posteriormente, a partir de 1996, com a legislação, vai se viver um processo de incorporação à educação. E aí também, eu acho que tem uma relação muito interessante com as nossas creches parceiras, que embora muitas delas sejam prédios particulares, escolas particulares, elas também eram esse lugar de atendimento à infância, que não tinham uma relação direta com o poder público, mas de alguma maneira, dentro de alguns espaços, atendiam a esse público que não estava conseguindo ser atendido pela instituição pública. Então, olha como as coisas não estão apartadas. O direito para essas crianças que não tinham acesso ao jardim de infância estava sendo garantido pelas creches comunitárias e creches parceiras. Então, essa nossa galera, esses nossos professores que atuam nessas instituições, eles precisam saber dessa história e eles precisam saber qual é o perfil das crianças que eles educam, porque esse perfil não é o perfil Pequeno Príncipe do Jardim de Infância do Felipe Herrier. Então, assim, de cara, sem nem a gente falar de questão étnico-racial, primeiro ponto para a gente tratar sobre, de primeira infância, a gente de fato está comprometido em conhecer quem são as nossas crianças. O segundo ponto, antes da questão racial, é a gente se despir de um outro preconceito que a gente imputa às crianças pequenas, o adultocentrismo. A gente olha para elas e a gente acha que somos nós que vamos determinar o que elas falam, que bebê não fala, maternal, malguia. Né, o conteúdo. Então, a gente que vai decidir. A gente vai decidir, né? Sim. E aí tem uma história maravilhosa. Eu tenho muitos afilhados, mas tem uma afilhada, ela estava com 1 aninho e pouquinho na creche. E aí a mãe vem toda feliz. Professora, mãe, olha, minha comadre me aprontou essa. Vem a criança com um albão, assim, ó, grosso. Mostra pra Dinda seu trabalhinho. Aí eu, ai, meu Deus, socorre, Senhor. Vamos abrir esse trabalhinho. Da criança de 1 ano. Primeira coisa, uma mão. Coração. Segunda coisa, um milho.
mas era a mão. Terceira coisa. Um elefante, mas era a mão da criança, só que cinza. Uma lua de azul, mas era a mão da criança, só de azul. Eu falei, ai, que lindo, Juju! Mostra pra Dinda como é que você fez. Ela pegou papel e fez assim. A criança não fez mão, não fez lua, não fez elefante, não fez nada. O que ela fez foi pintarem a mão dela, botaram ali. Quem deu o significado foi o adulto. E do jeito que ela bateu, espero que vocês tenham ouvido o barulho, provavelmente ainda teve um adulto segurando a mão dela para deixar essa marca ali. Né? Então, a gente, além de entender o perfil das nossas crianças, a gente precisa estar atento para ouvir os bebês, porque os bebês falam, os bebês se comunicam, os bebês demonstram. Né? E aí, além de tudo, essas crianças, elas são esponjas sociais. Disse que a criança, mas a criança é cruel. Não, a criança não é cruel, a criança ainda não desenvolveu um filtro. Por isso que ela vai reproduzir tudo aquilo que estiver, todo o infortúnio que estiver em torno dela, em relação a estereótipos e preconceitos. E aí, assim, para encurtar, que eu sei que eu falo pra caramba, a resposta é a seguinte. Eu ouço isso de muitos profissionais, assim, mas Joana, como é que eu vou falar de racismo para bebê? Você não vai falar de racismo para bebê. Ninguém vai falar de racismo para bebê. Não é sobre isso. O papel da educação infantil, já descrito lá na Diretriz Curricular Nacional da Educação Infantil, a DCNI, depois reforçado pela DCNEB em 2013, é a construção da identidade positiva. Vocês vão oferecer um repertório para que essas crianças se reconheçam positivadas. Para isso, se eu só tiver livro de criança branca, eu vou excluir crianças negras. Se eu só tiver história de princesa, e não tiver histórias de crianças indígenas, eu vou excluir as crianças de pertencimento indígena que tem na nossa cidade e a gente está invisibilizando. Sim. Se eu só tiver história de apartamento, eu vou excluir as crianças que não moram num tipo de moradia que é um apartamento. Então, entendam que o nosso papel na educação infantil é ser, como a gente brinca na leitura escrita na educação infantil, nesse processo do MEC, um baú, um grande repertório para essas crianças. Elas têm que ter acesso a todas as histórias, a todas as músicas, a todos os brinquedos possíveis e imaginados. E a todos os brinquedos também não estruturados, para que ela desenvolva a sua criatividade. Mas ela precisa se ver, ela vai precisar, desde lá de bebê, ter lá o caródromo, vai precisar ter os lápis de tons de pele. Então, assim, primeira infância, a gente tem que se preocupar em repertório, muito repertório. Positivo de diversidade. Perfeito. E aí, lá em torno de 3 a 5 anos de idade, a Maria Aparecida Bento, né, a nossa Cida Bento, que tem aí o estourado táxi da branquitude, mas antes disso, ela, como psicóloga, ela já falava pra gente que a criança pequena, ela só vai aprender a questão da identidade a partir de 3 a 5 anos, e ela vai fazer isso depois que ela conseguir discernir o que é aceito e o que não é aceito. Então, ela primeiro vai validar o que ela está recebendo de repertório social para depois construir a imagem de si. É por isso que tem muita professora que fala assim, Joana, eu boto aqui o bonequinho para eles fazerem, mas na hora de pegar o cabelinho de lã, ele pega o louro, ele não pega o preto. É claro, no livro só tem princesa loura, no mural só tem criança loura, vai escovar o dente na porta do banheiro, tem pequeno príncipe louro. Às vezes, numa escola que é majoritariamente de crianças pretas, tem um pequeno príncipe de 2 metros de altura no pátio. Meu Deus do céu, não sei o que a gente tem pequeno príncipe. Aí por isso que eu falo que eu esqueço o nome do homem, que eu falo, vamos arriar o Arrier. Entendeu? O Arrier é lá na França.
A gente aqui tem compromisso com a diretriz curricular nacional, porque fala sobre as nossas crianças, né? Perfeito. Então, a criança, ela tá vendo louro em todo canto. Você acha que ela vai pegar o preto? Gente, as crianças não são bobas, ela não vai, né? Então, o caminho é esse, assim. A gente tem que formar os nossos professores para ampliarem. Aí sim, aí tá na responsabilidade dos professores. Se eu sou uma professora como eu fui, o meu repertório foi limitado, meu repertório foi pobre, a chance de eu reproduzir esse repertório é 100%. Então, eu preciso ampliar meu repertório para eu poder mudar minha prática. Então, gente, ó, eu adoro falar isso porque eu me libertei, como você falou, Renato, você deixou eu me libertar? Eu me libertei, ó. Eu fiz coelhinho da Páscoa para Dedéu. Eu fiz correntinha do escravizado. Eu fiz, sabe por quê? Mesmo negra, sem consciência racial, meu repertório era pobre. Meu repertório era limitado. Caramba, Joana. É assim, eu estou lembrando de uma frase: todos estão cegos, alguns sabem disso. Assim, eu acho que agora eu estou entendendo o seu espanto, né? Quando a gente vê o que a gente não sabe, né? E você usar o repertório, a gente vê o quanto é necessário o repertório para um educador, né? E um repertório, como você diz, o repertório tem a ver com multiplicidade, pluriversalidade, diversidade, porque senão você vai ficar reproduzindo uma coisa que já está combinada, né? E eu acho que, de uma certa maneira, a gente acabou cumprindo um trajeto aqui no papo que responde o título, né, desse nosso papo. Mas eu vou te fazer a pergunta. Educação antirracista para desenvolvimento sustentável. Fala um pouquinho disso, porque para mim, você já deu o contexto todo. Mas por que está se lançando, né, uma 18ª ODS chamada Igualdade Étnico-Racial? Eu acho que você já explicou, mas eu gostaria muito que você explorasse por que isso foi tema, né? Tem sido um tema tão relevante para essa agenda da gente ser mais humano, né? Bom, acho que a primeira coisa, assim, que eu acho importante a gente dizer é que a educação infantil é um espaço mais delicioso que a gente tem para trabalhar. Eu sou criadora de educação infantil e quando acabar isso aqui, né, porque tudo é momentando na nossa vida, eu ainda me imagino voltando para esse espaço, sabe? Porque é muito poderoso trabalhar com as crianças pequenas e a gente também tem uma oportunidade de lidar com um currículo que na educação infantil já é um currículo holístico, que permite que essa diversidade ela esteja transversal o ano inteiro. Então, tem uma questão que, na verdade, está muito no campo da nossa limitação, do modo como a gente foi ensinado. E aí eu faço aqui uma pergunta para quem está acompanhando a gente. Por que será que a gente ainda insiste em algumas práticas como naturais, né? Assim, olha, vamos fazer a festinha assim, daquela data, uma determinada data, porque a mãe gosta, é porque os pais gostam, é porque é tão fofinho, não é nada disso. Isso é o nosso ego de adulto que ou não viveu isso, ou a gente é que gosta disso, né? Mas são práticas que a gente precisa abandonar para que o que a gente esteja fazendo esteja de fato contemplando as crianças, né? Ai, a Bia precisa sair, Bia. Beijo, sua linda, maravilhosa, né? Nossa parceira aqui, ó, da rede, ó, de muito E é nossa tempo. também, nossa conselheira na Rede Cruzada. Ai,
coração. Mas é importante. E aí, nesse sentido, a gente também, quando a gente vira essa chave, a gente passa a entender outras questões maiores. E aí a gente passa, por exemplo, a pensar a sustentabilidade não só lá no dia 5, dia 6 de junho, nem sei mais, porque eu já brigo tanto com data comemorativa que eu já esqueci as datas todas, mas eu sei que lá em junho tem o raio do meio ambiente. E olha como a gente fica automatizado. Dia 5 ou 6 de junho, é o dia do meio ambiente, eu vou lá na sala de leitura, vou pegar qual livro? O Mundinho! Vou botar no meu planejamento, vou apresentar para a equipe pedagógica, o Renato vai ler e vai falar, check, gente, Pronto, maravilha, feito. trabalhamos. Já deu, salvamos o planeta. Aí, a gente vai falar de água e as crianças vão embora para casa com um chapéu de EVA Gente. azul na gota d'água. Ai, meu Deus. E não tem nada mais poluente do que o plástico. Não tem senso. Não temos, né? E aí, assim, a gente... Não, eu espero que vocês tenham mais ou menos... Obrigada, Rede. Assim, é porque a Renata sabe que eu brigo com data comemorativa e eu esqueço de propósito. Mas... a gente está vivendo um momento de emergência climática sério. Eu não sei se as pessoas acompanharam as discussões do G20, eu espero que sim. Tem uma previsão de que se a gente não resolver a nossa vida até 2030, 2050, não teremos mais algumas formas de vida humanas no planeta. E aí, a gente está entendendo formas de vida, não só os humanos, formas de vida, e a gente está entendendo a natureza porque a gente não está apartado dela, a gente precisa dela, a gente precisa dos recursos naturais. Não é isso para viver? A gente precisa do ar, a gente precisa da água, a gente precisa comer, a gente precisa, enfim. Então, assim, só para a gente se desesperar, fazer uma conta rápida, nossas crianças hoje, nossa primeira turminha aí na rede cruzada maternal, tá com 3, 4 anos. A primeira turminha é berçário. Berçário 2. Nossa primeira turminha, berçário 2, de 1 aninho, a gente está falando de 25 anos, galera. Significa que daqui 25 anos, quem sabe essas crianças nem vão ter 26, porque não vai ter um mundo para elas viverem. Isso é muito sério. Então, assim, sabe aquela coisa da prática de virar uma chave do dia a dia? É realmente, tipo, eu posso menos plástico, eu posso menos lixo, eu posso mudar meus hábitos se a gente quer, de fato, um futuro para essas crianças. Esse é um ponto 1. O outro ponto é que esses eventos mundiais, eles são um momento em que todo mundo, as grandes lideranças, elas param para fazer acordos. Né? Então, uma ODS, ela não nasce assim do nada. Né? A gente dormiu, acordou, opa, tem mais uma para botar no planejamento. Caiu. Ai, que droga. Caiu da Agora árvore. que eu já trabalhei todas, aparece mais uma, brincadeira. Mas, na verdade, elas são resultado de compromissos internacionais em torno daquilo que a gente ainda precisa desenvolver como sociedade. E aí eu preciso fazer um rápido panorama, não sei como é que a gente está de tempo. Ó, já são 8h04. Ai, meu Deus, mas tá ótimo. Por mim, tá tranquilo. Pra mim tá maravilhoso, mas assim, vamos ver que bicho que dá. Vamos que vamos. A educação formal, né, ela, enquanto direito, ela foi negada à população negra no pós-abolição. E essa negativa não foi, ai, não gostamos de vocês, não venham para a escola. Não. Foi por meio de políticas públicas que impediram esse acesso. Então,
uma 10.639, ela nada mais é do que uma legislação reparatória, mais de 100 anos depois, de um erro já cometido pelo Estado. Porque significa dizer que se há toda uma massa, que era uma maior massa de população brasileira, que foi negada a educação, também consequentemente foram negados outros direitos, porque sem educação você não tem trabalho, sem trabalho você fica à mercê ali de uma vida desumana. Você não tinha também, tinham leis que impediam acesso à terra, tinham leis que impediam que a população negra tivesse reserva de dinheiro. Se entrassem nas casas e encontrassem dinheiro, esse dinheiro era confiscado. Por quê? Porque se eles tivessem dinheiro, ou eles iam comprar a alforria da coletividade, ou eles iam comprar terra. Então, entende que foi toda uma manobra social para manutenção dessa parcela de população nesse extrato da sociedade de subalternidade, de submissão, de sujeição de violências, enfim, né? Então, a 10.639, ela, por exemplo, ela vem como uma política pública depois de um grande evento mundial. Em 2001, teve a Conferência Mundial contra a Intolerância, Xenofobia e Discriminação Racial, em Durban, na África do Sul. E lá, pela primeira vez, os estados e as delegações, os grandes líderes mundiais, eles reconheceram a existência de racismo nos seus países, e à época o nosso presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Lembrando que o Fernando Henrique Cardoso, você falou uma coisa muitíssimo interessante, Renato, sobre a cegueira. Tem os construídos cegos, somos todos nós aí frutos de uma invisibilidade histórica, mas tem aqueles que não querem ver. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele já era um sociólogo, já era uma liderança, um tomador de decisões. Ele fez parte de um movimento de intelectuais brasileiros na década de 50 e de 60, que chegou à conclusão de que raça e classe no Brasil eram indissociáveis, e ainda assim ele seguiu optando por defender que o problema no Brasil era estritamente de classe social e não de raça. Então ele detinha esse conhecimento e ele pesquisou, ele fez parte da pesquisa. Mas, por outros interesses de políticos, de poder, de dominação e de privilégio, ele manteve lá essa visão. Então, imagina você pegar uma pessoa, né, e fazê-la reconhecer isso. E no momento que há esse reconhecimento mundial, nesse evento, todo mundo teve que sair dali com um dever de casa, que era instituir uma agenda de políticas públicas reparatórias. Então, política pública de ação afirmativa não é só a cota, como a gente está acostumado a pensar, né? A Lei 10.639 é uma política de ação afirmativa, as cotas são uma política de ação afirmativa, os programas de transferência de renda são políticas de ação afirmativa, porque, vejam, não foi negado lá atrás, então a gente precisa restituir cidadania, condições de renda para que a mola, né, a propulsão, enfim, a engrenagem vai girando. Então, quando a gente chega nas ODS, é claro que eu, Joana, estudiosa, entendo que dentro da ODS de desigualdade, de combate à desigualdade, à fome, já tem o recorte racial, porque se eu sei quem passa fome no Brasil, eu sei qual é o recorte. Sim. Dentro da ODS de equidade de gênero, eu também tenho um recorte racial, e esse recorte racial é sobre a base da camada, a gente está falando de mulheres negras. Não é à toa, não é só a frase do Instagram, a Angela Davis dizer que quando uma mulher negra se movimenta toda a sociedade. É porque nós, nos resquícios da colonialidade aí, do regime escravocrata, colocamos as mulheres negras nesse lugar de ser base da camada em toda essa afrodiáspora, né?
E não é diferente dos Estados Unidos do Brasil. E olha só, quem são as mulheres negras? Muitas são as mães das nossas crianças e muitas são as trabalhadoras nas nossas creches, nas nossas escolas. Exatamente. E aí, o que se entende? Que essa é uma luta que ela é interseccional. E que as coisas elas estão interligadas. Você não separa a criança pobre, a criança preta, a mãe preta, não. Né? Tá tudo ali nesse emaranhado. Eu gosto de pensar que essa interseccionalidade como uma grande teia, né? E aonde vão se imbricando ali os pontos de interseção. E isso é muito importante, inclusive um conceito muito, muito importante para a gente, quando a gente está no processo de letramento racial, porque a gente precisa se entender qual é o nosso espaço nessa grande malha. Em alguns lugares, como eu vou ser lido, como eu vou ser interpretado, vai depender de onde eu estou. O que vai informar? O meu corpo vai informar esses espaços. Né? Então, a ODS 18, ela surge agora não como uma coisa nova, mas como uma reiteração do que essas outras ODSs não deram conta de informar com precisão, vamos colocar dessa forma. Então, assim, não é só para a Joana, que é estudiosa, ou para o Renato, que é um estudioso, que está num processo, entenderem. Para todos entenderem que a gente não vai deixar nada passar, senão a gente vai continuar reproduzindo violência. E aí, essa sustentabilidade é uma sustentabilidade no sentido não só do meio ambiente, mas daquilo que é vida, o que é sustentáculo, né? O que vai ser transformador. E assim, também é muito bacana quando a gente subverte a ideia de sustentabilidade, porque a gente passa a pensar nessas nossas práticas cotidianas. Perfeito. Né? Então, eu vou fazer tal coisa a longo prazo? Não, mas espera aí. Essa medida que eu estou tomando agora vai se sustentar a longo prazo? Não. Então, espera aí, volta, vamos replanejar. Sabe? É um pouco nesse sentido. E aí, assim, é extremamente importante que a gente esteja atento. Nós, campo da educação. Pois é, gente, assim, não tem uma boa notícia para vocês. A gente não escolheu essa vida de educação, então a gente tem que estar informado sobre tudo que está acontecendo na sociedade, porque a escola, ela vai ser essa esponja que vai absorver todo esse impacto. Nossa. Ai, olha, Joana, infelizmente, a gente tem que terminar. Mas eu vou pegar esse seu último comentário, quando você traz, né, essa história, né, que virou lugar comum no Brasil, né? Não, a gente não tem uma questão racial, a gente tem uma questão de classe, a gente tem uma questão social. Se você resolve a pobreza, você resolve as desigualdades no Brasil. E eu vou pegar esse comentário que você faz da relevância da ODS 18, né? Por que eu falo de igualdade étnico-racial se isso está tácito quando a gente fala de eliminar a pobreza, quando a gente fala de igualdade de gênero, quando, né, ela está tácita numa série de outras ODSs. A questão é exatamente essa, né? Quando a gente faz o nosso letramento, a gente vê que, particularmente no Brasil, a gente precisa reconhecer a ordem das coisas. E, infelizmente, a raça vem na frente. Porque a gente foi construído a partir da escravização. Então, todo o nosso processo civilizatório, no Brasil, especificamente, parte daí, né? De uma suposta superioridade de uma raça, entre aspas, e as outras a serviço, subalternas, né? Desumanizadas. Então, eu acho, assim,
assim, a gente tem que celebrar realmente essa ODS, porque ela bota a coisa na ordem. Olha, se eu trato de igualdade étnico-racial, talvez eu vá mexer no, nas questões de meio ambiente. Por quê? Se você olhar as pessoas mais afetadas pelas mudanças climáticas no Brasil, né, é por acaso que são pessoas negras? Quem é que está morando nos lugares mais sujeitos a sofrerem algum dano por uma questão climática? É coincidência? Não, não é coincidência. Isso foi, né, um processo histórico e é o que você fala na questão da interseccionalidade. Ao invés de deixar implícito, não, vamos deixar explícito, como você falou, vamos reiterar, vamos dar destaque ao que talvez seja o que está justificando uma porção de coisas que a gente está vendo na nossa construção. Renato, né? posso dar dois? Sei que a gente está acabando, mas posso dar dois exemplos? Deve. A gente viveu duas tragédias num curto período de tempo, muito complexas. Uma foi a barragem, né, da Samarco, lá em Brumadinho. E até hoje, os maiores afetados não foram devidamente recompensados, colocar dessa forma. E ali, nem sei como se seria possível, mas a gente acabou atingindo o Rio, né? E extremamente importante para aquela cidade, mas principalmente importante para as populações indígenas, os Krenak, que viviam ali. Então, já é uma reiteração de apagamento e violência e genocídio que a gente pratica contra populações indígenas. E, recentemente, esse ano, a gente viveu a tragédia no Rio Grande do Sul. E os maiores afetados foram, novamente, indígenas e quilombolas. Então... Aliás, Joana, teve gente que descobriu que tinha negros no Rio Grande do Sul, né? Pois é. Cara, é muito louco. Exato. Então, olha que a gente está falando justamente, só um exemplo disso que você está trazendo, os desastres climáticos atingindo essa população. E é um pouco, eu agora esqueci a referência, mas é um texto bastante conhecido, né? Primeiro eles, daqui a pouco uns, depois outros, mas vai chegar um momento que vai chegar na gente nos tomadores de decisão, não vai ter jeito. Uhum. Eu não me importei, né? Primeiro um eu não me importei, depois o outro eu não me importei. Não era comigo, mas é com todo mundo. E aí, por último, que eu acho que é muito importante, primeiro eu queria falar para sua irmã. Tem um livro maravilhoso da Nilma Lino Gomes, né, que é o Movimento Negro Educador, Saberes em Disputa. Ela lançou o primeiro Movimento Negro Lutador em 2017, mas o 2023 ou 22. Mas eu sei que ele é o mais recente. Ele vai falando desses saberes, né, que ela a princípio chamava de estético-corpóreos, saberes políticos, saberes emancipatórios. Ela vai adensar esses saberes e vão nascer dois saberes. É o saber do Ubuntu e afeto, né? E aí vai trazer a Zoila Loreto da Trindade na perspectiva desse afeto que é verbo, né? E não só a questão amorosa mesmo, o afeto que é político. E os saberes da indignação. Então, saberes da indignação. Ela tá te agradecendo. Viu, Ana? Vamos transformar essa raiva em indignação, amiga. Porque para a gente também ir mobilizando. Obrigada, Rô, é isso mesmo. É o Bertolt Brecht que tem essa fala aí. Mas eu acho que, assim, é muito importante isso que você trouxe, sabe, Renato? Porque o que está acontecendo, de um modo geral? A gente faz políticas universalistas, partindo do princípio que quando a gente pensa uma estratégia, ela vai atingir a todo mundo. Mas se a gente tem uma sociedade
estratificada e desigual, não vai atingir todo mundo da mesma maneira. Os direitos não vão chegar para todos da mesma forma. E isso vai se reverter em continuidade de desigualdade. Não é à toa que quando chegam aí os... Isso mesmo, Ana, transforma raiva em luta. Eu também sou dessas. Eu transformo raiva em trabalho. E olha, dá certo. Porque depois você olha quanta coisa linda que a gente fez. A gente fala assim, orgulho. Mas, só para concluir, né? A gente é sempre um Deus nos acuda quando a questão é o índice de desenvolvimento da educação básica. Todo mundo quer medir o quanto que as crianças estão aprendendo, não estão aprendendo, se cresceu, se não cresceu. Só que quando você estratifica mais ainda, você bota uma lupa nesse resultado, você vê que há uma desigualdade persistente de aprendizagem entre crianças brancas e pretas. E aí a pergunta que a gente faz é: as crianças pretas aprendem menos? Poxa vida! Não. A pergunta que a gente tem que se fazer é: o que estamos oferecendo a ponto de que as crianças brancas aprendam mais? Uau. Aí está no ponto do que você trouxe como a questão do privilégio. Quando a gente está falando hoje da questão da branquitude, a gente não está falando que privilégio é a herança escravocrata de uma fazenda que o nosso avô deixou para gente, que nem todo mundo é herdeiro dos barões do café. Perfeito. Mas há uma herança psicológica, há uma herança simbólica, há uma herança que vai constituindo essa desigualdade. E é essa herança que as pessoas brancas na luta antirracista vão precisar se rever para abrir mão do privilégio, né? Olha, Joana, eu vou terminar, mas vou deixar você acabar, mas eu vou terminar com um grande aprendizado que eu estou tendo na Rede Cruzada, né? Essa sorte que eu estou tendo, né, de estar participando desse trabalho, em que todo tempo eu escuto da nossa gerente pedagógica, a Lua, né, a Lua Fonseca, de algumas pessoas lá, assim, tão ou mais importante do que disponibilizar conteúdos cognitivos é o que você falou na live hoje. É a construção de uma autopercepção positiva. Porque, Joana, se eu sou educado, né, doutrinado a não acreditar em mim, eu vou aprender o quê? Eu não sirvo para aprender nada. Agora, se eu começo desde pequenininho, lá na educação infantil, a ter uma percepção sobre mim grandiosa, maravilhosa, eu vou querer realizar isso, né? E aí eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar o que eu tenho direito, né? Porque é triste a gente falar aqui, mas, por outro lado, eu vou usar a sua expressão, né? Que é um outro verbo que a gente precisa conjugar mais, né? Esperançar, né? A gente, toda a nossa conversa aqui foi sobre direitos, não foi sobre favores, né? Então, a gente tem que dizer para essas crianças sobre os direitos dela, que muita gente não quer que elas saibam, né? Nossa, olha, Joana, a gente precisa conversar, tá? Mas eu já sei que a Lua está Precisamos. fazendo essa conexão e eu quero celebrar também a Secretaria Municipal de Educação por ter pessoas como você na Geré. Meu Deus, não tem como não dar certo. Porque você é uma referência, Joana. Isso é maravilhoso, sabe? Quando uma educadora estiver numa jornada, né, de aprendizagem e estiver escutando você, cara, isso é referência, isso é uau. É por aí, né? Eu preciso ter repertório para fazer diferença para as minhas crianças. Meu Deus, só em escutar isso, Joana, eu só tenho a te agradecer, cara. Eu só tenho a te agradecer. Renato, eu quero muito agradecer o convite. Eu adorei nosso bate-papo. Como conversamos hoje mais cedo, Lua, Renato, toda a equipe da Rede Cruzada, estou à Ai, disposição de vocês que para bom. trocar. A gente já é parceiro, mas então a Géria produz muita coisa. Eu vou só rapidamente fazer aqui minhas propagandas. Olha, a gente tem
um guia Educação para as Relações Étnico-Raciais. É um material incrível, a gente tem ele também na prática, que são sequências didáticas. Eles estão disponíveis no site da Gerer, é só jogar lá no Google, Gerer, aí vai aparecer assim, gerar, cabeça, não, Gerer. Tá no site, tá em PDF, tá acessível, tem vários materiais, a gente teve esse cuidado de fazer uma curadoria, tem videoaulas, tem coisas muito interessantes, porque, é como eu disse, hoje o professor não pode dizer que não tem material, tem. Perfeito, perfeito. Né? É claro que a gente, como equipe pedagógica, a gente pode se colocar super à disposição. Vamos planejar junto? Vamos pensar junto? Total, mas material tem. E, além disso, eu quero dizer, assim, que eu não faço nada sozinha. Eu tenho uma equipe maravilhosa. E, mais do que a minha equipe, eu sempre digo que a Gerer, ela é todo professor da nossa rede, que hoje coloca em prática a educação das relações étnico-raciais. Então, eu estou vendo aqui nessa live várias pessoas incríveis. A Laís Vivian, que é uma linda. A Rosângela, que é uma parceira, ó, de muito tempo da rede. E eu acho que eu sou muito afortunada no sentido de que um dos maiores aprendizados que eu tiro, que eu trago, do movimento negro educador, aí, pensando em Nilma, é a coletividade. E então, vou encerrar aqui dizendo lá, também evocando aqui os saberes ancestrais de origem africana, né? Tem uma sabedoria que diz: se quer ir rápido, vai sozinho, mas se quer ir longe, vai acompanhado. Então, vamos acompanhados, porque o percurso é muito mais bonito e partilhar essas vitórias é ouro. Ó, a gente vai querer estar junto, tá? Eu já quero ir aí fazer uma oficina pro povo. Opa, Joana, vamos combinar esse negócio aí com a Lua. Vamos embora. Muito bom, muito bom. Olha, gratidão mesmo, tá? Um beijão para você. Obrigado, gente. Beijo.